Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Eu hoje vi que a Bolsa passou aqui de 100 mil pontos de novo, né? A gente está gravando aqui já na terça-noite. E uma das coisas que tem me chamado a atenção nos e-mails são pessoas que estão novamente caminhando para o lado errado. Ou seja, quando a gente chegou lá em novembro de 2019, por exemplo, a gente tinha muitas pessoas que eram novatas na Bolsa, pessoas que não conheciam muito bem e que buscavam única e exclusivamente a rentabilidade. Ou seja, elas queriam saber aquela empresa que eu achava que iria subir naquele exato momento, ou naquela semana, ou no máximo naquele mês. E é claro que é impossível, eu próprio não sei quais são essas ações e ninguém sabe. Afinal, se todo mundo soubesse qual era essa ação, todo mundo comprava ela, ela subiria de preço e aí ela não seria mais aquela oportunidade do momento e ela estaria equilibrada com relação às outras. Bom, eu estou falando isso porque eu também já passei por isso. Eu também já tive o período lá, quando eu comecei em 1999, que eu também buscava, queria rentabilidade, eu queria a ação que mais ia subir, eu queria acertar os pontos de entrada ou coisas do gênero. Né? E aí o que acontece? Com a experiência, a gente começa a perceber que isso não existe, isso é ilusório. Né? Em alguns momentos você vai ficar feliz, em outros momentos você vai ficar triste, e quando você fecha, né, você faz aquele fechamento do ano, fechamento de 2 anos, de 3 anos, você percebe que você não saiu do lugar. Então, quer dizer, o que adianta você andar 5 passos para frente, 5 para trás, 5 para frente, 5 para trás, 4 para frente, 4 para trás, 4 para trás, 4 para frente, quando você olhar depois, você correu, andou e não saiu do lugar, você continua igual. Outra coisa é você ser consistente. Você caminhar um passo por vez, mas você conseguir caminhar sempre para frente. Isso significa que você nunca vai perder dinheiro, não. Mas você vai ter momentos que você vai perder dinheiro sabendo que é uma determinada oportunidade. Você não vai perder dinheiro e vai ficar com medo e vai vender, por exemplo, uma ação. Claro que algumas ações a gente precisa vender no prejuízo, mas você vai estar ciente daquelas que podem e daquelas que não podem ser vendidas, daquelas que são uma oportunidade, daquelas que ficaram ruins. E o que significa você investir com consistência? Imagina que, por exemplo, exista uma turma, tá, de escola, é o exemplo que eu mais gosto de dar. E tem um aluno, por exemplo, que ele tirou nota 10 em tudo no 5º ano, nota 10 em tudo no 6º ano, nota 10 em tudo no 7º, nota 10 em tudo no 8º, e no 1º ano ele tirou nota 5 e repetiu. Aí tem um outro que tirou 8, 8,5, 9,5, 8 e 8,5, por exemplo. Se você pegar a média dos dois, o primeiro, ele tem uma média melhor. Em compensação, o segundo, que tem a média pior, ele passou todos os anos e o primeiro, ele não passou todos os anos. Quer dizer, ele ficou reprovado, ele teve que repetir um ano. E aí isso atrapalha a vida dele. Então, quer dizer, no mercado você não vai conseguir tirar 10 todos os anos, tá? Esse aí foi um exemplo utópico que a gente usou. Agora, você não pode se colocar no risco da ruína, que seria esse repetir de ano. Né? Você querer aquelas melhores ações, você monta uma carteira só com aquelas ações que têm potencial explosivo, aí acontece uma pandemia ou qualquer coisa, um impeachment, uma tributação, qualquer coisa do gênero, e aí o que acontece com aquela ação? Bate exatamente na ponta daquela empresa e aí ela cai 80%, 90%, igual a gente viu algumas aí, né? A gente viu Azul caindo, Gol caindo, CVC, IRB, várias aí que chegaram e caíram 80%, 90%. E aí a pessoa, para recuperar 80%, 90%, demora e demora bastante. Então, o que é o bom investidor? O bom investidor é aquele que, se tiver de novo uma turma, imagina uma turma com 30 pessoas, ele provavelmente não vai ser aquele que vai ficar em primeiro todos os anos. Por quê? Para você ficar em primeiro na bolsa, você tem que correr um risco exagerado. Se você tiver uma competição entre 30 pessoas, se for uma competição sem valer dinheiro, você corre o risco exagerado. Não faz diferença você ser primeiro ou ser 30º, porque é sem valer dinheiro, não importa. Na hora que está em jogo o teu dinheiro que você ganhou suado no teu trabalho, na hora que está em jogo o futuro da tua família, a faculdade dos teus filhos, as coisas,
você não deve correr esse risco. É muito melhor você ser sempre assim, sexto, oitavo, quinto, sétimo, não correr o risco exagerado daquelas pessoas que, porventura, vão postar lá no Instagram, felizes da vida, que elas ganharam muito, e, em compensação, você vai ter uma consistência maior. Na hora que você pegar 15 anos, você vai ser o primeiro, mas quando você olha um horizonte de tempo maior. O que importa para você não é ganhar um determinado ano, não é fazer bonito em um jogo do campeonato, é ganhar o campeonato da tua vida. E isso eu acho que está faltando muito nas pessoas, pelos e-mails que eu tenho recebido. Muitas pessoas querem saber qual das ações da carteira é aquela que eu acho que tem maior potencial de crescer, por exemplo. Isso não existe. A carteira ela funciona como um todo. Ela é um portfólio. Ela não existe uma sem a outra. Eu, para vocês terem uma ideia, na minha carteira de ações esse ano, eu consegui errar no início do ano, errar no meio do ano e a minha carteira rendeu mais do que o Ibovespa. Por quê? Porque eu tenho ativos descorrelacionados. Quer dizer, o ativo que eu achava que mais ia bombar foi o que não bombou durante a pandemia. Depois, os ativos que eu achava que mais iam bombar depois da pandemia não foram também, porque eu achava que era para você comprar muita ação de dividendo, e aí o que bombou foram as ações de construtoras e as ações de petróleo, por exemplo, né? PetroRio subiu muito, Petrobras subiu muito, e aí o que aconteceu? Eu não tirei essas ações da carteira porque eu achei que ia ser melhor as ações de dividendos que acabaram ficando paradas, como bancos e elétricos. A gente deixa, isso tudo faz parte de um portfólio. Vai ter um momento que eu vou achar que vai ser umas e as outras é que vão subir. Mas como todas estão juntas no portfólio, elas sobem e elas são consistentes. Não se preocupa em ter 100% em um ano e depois correr o risco de ter menos 80% no outro. Se preocupa em o Ibovespa subiu 12, você subiu 20. O Ibovespa caiu 5, você subiu 3. O Ibovespa caiu 15, você caiu 10. O Ibovespa subiu 18, você subiu 25. Isso é que vai te dar o resultado no longo prazo. Isso que eu aprendi ao longo desses 20 e poucos anos que eu tenho de bolsa, e é isso que você precisa aprender para ser um investidor consistente, tá? E para você ser um investidor consistente, você pode, sim, fazer isso de forma simples, comprando boas ações, ativos descorrelacionados, igual a gente ensina para todos os nossos assinantes e aqui de graça também no YouTube. Abraços a todos, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, a gente está chegando perto de bater 100 mil inscritos. Vai ser bem bacana se a gente conseguir isso o mais rápido possível. Abraços, bons investimentos, até a próxima. Tchau, tchau.